Os gritos, desaparecimentos e até assassinatos foram oriundos do contato entre os humanos e os alienígenas. Olá, trevosos! Eu sou Gisele Vomer, escritora e apaixonada por assuntos macabros, malditos e assombrosos. Se você também curte essas temáticas, fica aqui no meu canal, que esse espaço é construído especialmente para pessoas que se encantam pelo desconhecido. Hoje é dia de narração de história. Eu vou contar uma história autoral, que se passa num lugar real, que existe mesmo, uma cidade nos Estados Unidos chamada Helltown, onde a população foi convidada a se retirar de suas casas nos anos 70, e a cidade hoje está lá, fantasma, não foi feito nada no lugar, e existem muitas teorias de coisas sinistras que acontecem em Helltown. Eu escrevi uma história contando, talvez, uma ideia. Se você é sensível a conteúdos sobrenaturais, não fique nesse vídeo. Mas se você gosta, convido a conhecer a história Contato. O coronel William Douglas pensava na reserva. Por vezes, se pegou imaginando em quando se formou em ciências planetárias no MIT, considerado o melhor instituto universitário do mundo, decidiu de vez o seu destino. Se alistou porque precisava de dinheiro imediato. Queria casar-se com Suzy. Mas, no exército, lhe viram muito mais do que como um mero soldado. Ele tinha conhecimento em física quântica, era bom demais com números e tinha um QI muito acima da média. Além do mais, aprendia rápido. Não demorou até seguir carreira e se fixar na profissão. Quanto mais se aproximava dos altos postos do exército, mais se afastava de Suzy. A camisa apertou seu pescoço quando o pomo de Adão fez um movimento para engolir algo que jamais seria engolido. O fato de que Suzy esperou por anos um lugar na sua vida. Nunca teve férias inteiras. Ficou em casa, poucos feriados. Gastou a juventude descobrindo coisas inimagináveis em diversos países. A foto de Suzy ainda jazia sobre sua mesa, tal qual aquela que jazia na lápide onde seu corpo repousava há 2 anos. Ele ia se aposentar. Iam adotar uma criança, já que nunca tiveram as suas. Suzy esperou tanto para ser feliz. Esperou sem reclamar. Ele gosta de pensar que ela sorria quando voltava da loja de tintas, onde escolheu a cor do quarto da criança. Um assalto, um tiro na direção errada. Suzy era distraída, não deve nem ter notado. Não deve nem ter doído aquele pequeno furo na sua têmpora esquerda. Morta por sair na rua. Os pensamentos de William iam longe, avaliando as opções do que fazer com sua vida, sendo que não descartava até dar um fim nela. Quando a porta de sua sala abriu, levantou-se e ficou em posição de sentido. Era o brigadeiro-general Thomas Armstrong. Creio que sua reserva necessite ser atrasada. Eu preciso de você em Richfield. Imediatamente. Sim, senhora. Estávamos 2 na viatura. O soldado que dirigia e o guarda, quando Douglas perguntou. Richfield, senhor. É uma vila não tão longe daqui, em Ohio, condado de Summit. Disse o coronel. Perto de Helltown. Ouviu falar? Bem, os moradores, ao se recusarem sair das casas, alardearam o país inteiro. Vi nas notícias assassinatos, rituais, desaparecimentos. As pessoas em vários lugares ficaram com medo que o governo simplesmente desapropie suas casas. Eu poderia tentar explicar, Douglas, disse o brigadeiro, mas prefiro te mostrar. O restante da viagem seguiu calma
enquanto o pensamento acelerado de Douglas vasculhava todas as possibilidades conhecidas e possivelmente desconhecidas. Ele deve ter cochilado, pois a viatura chegou rapidamente a Richfield. Armstrong contornou os prédios, seguido por Douglas. Pegou uma estradinha entre as árvores e logo entrou em uma escola antiga. No interior, havia sido montado um verdadeiro laboratório tecnológico. Dezenas de pessoas se espalhavam em salas na frente de grandes computadores. Alguns vestiam uniformes da NASA. Televisores mostravam imagens trêmulas de câmeras de segurança que eram gravadas em fitas cassete. Douglas imaginou que aquelas câmeras filmavam cada canto de Helltown. Dezenas de militares espalhavam-se pelo prédio e arredores com armas que Douglas nunca tinha visto antes. Coronel, eu sugiro que vista algo mais confortável. O brigadeiro olhou um relógio e lhe entregou um traje anti-radiação. Temos tempo. Vamos sair apenas você e eu. Afirmativo? E Douglas, esse lugar não existe. Não se esqueça que nenhum de nós nunca esteve aqui. O coronel saiu sem responder. Armstrong dizia aquilo por pura obrigação, por protocolo. Em uma vida inteira dedicada à inteligência, ficar em silêncio era o que Douglas mais sabia fazer. E de mais a mais, nem sequer tinha com quem comentar. Em minutos, ambos estavam dentro de um Ford Maverick, que o brigadeiro fez questão de dirigir pelas estradas desertas que levavam até Helltown. Negócio é o seguinte, Douglas. Eu preciso de alguém para comandar aquele posto onde estivemos agora. É um centro de pesquisa. Preciso de alguém que controle cada passo do que acontece naquele lugar e me informe. Por quanto tempo? Perguntou o coronel. Eu realmente não faço a menor ideia, respondeu o brigadeiro. E exatamente, o que acontece naquele lugar? Eu vou te mostrar, Douglas. É mais fácil ver. É difícil acreditar. A estrada estava cheia de folhas, um indício de que há tempos não tinha movimento por ali. Armstrong explicou que a cidade estava isolada. Uma contenção discreta foi erguida na mata que rodeia todas as direções de Helltown. Proibido, ele falou. Proibido andar por essas estradas. Para você, Douglas, vou deixar apenas um conselho, que é uma ordem. Nunca venha a Helltown de noite, entendeu? Sim, senhor. Olha, às vezes esses adolescentes babacas tentam se aventurar nessas estradas. Eles já chegaram até Helltown 2 vezes. Não se atreva a socorrê-los de noite, sob hipótese alguma. Retorne ao posto até no máximo 17 horas. Não corra o risco de anoitecer aqui. Douglas começava a pensar que todas as histórias que tinha ouvido sobre o local deveriam ser verdade. Ainda mais quando o superior parou o Maverick frente a um grande portão, vestiu a máscara e desceu para colocar uma senha no dispositivo. O portão abriu e fechou automaticamente assim que eles passaram. Helltown era uma cidade fantasma. Belas casas abandonadas, ruas vazias, silêncio total. O brigadeiro dirigiu para longe do perímetro urbano e pegou uma estrada entre a mata. Contornaram algumas árvores, andaram poucos metros entre a mata e pararam frente a uma clareira. Lá, jogado em um grande buraco onde haviam árvores derrubadas, estava um objeto que Douglas jamais viu antes. Coronel, você é a terceira pessoa que tem acesso a isso. Quem descobriu foi um técnico da NASA, que está no posto avançado. Ele me trouxe até aqui, e eu avisei a ele que lhe mostraria, por ser de extrema confiança. Se algum morador viu, então não sobreviveu.
O cérebro de Douglas não conseguia captar o que seus olhos estavam mostrando. A estrutura redonda, de metal antigo, que um dia já deve ter sido brilhoso, encontrava-se jogada ao solo. Era grande, impossível calcular a circunferência, pois boa parte estava enterrada no chão. Sim, coronel, o brigadeiro adivinhou seus pensamentos. É uma nave interplanetária. Mas como chegou aqui? E o que veio dentro? E de onde veio? Bem, como chegou até aqui e de onde veio é o que estamos tentando saber. O que veio dentro foi o responsável pelo caos que ocorreu em Helltown. Mas agora que você já viu, vamos para o carro. Aqui não é seguro. No caminho de volta para o posto avançado, o brigadeiro contou que não sabe exatamente quanto tempo aquelas criaturas conviveram com a população de Helltown e que não houve nenhum ritual satânico no local. Porém, os gritos, desaparecimentos e até assassinatos foram oriundos do contato entre os humanos e os alienígenas. Explicou que eles atacavam para se alimentar. Ele relatou que a população de Helltown dificultou as coisas ao se negar a sair das casas. Acabaram por trazer curiosidade ao local, e a demora na desocupação trouxe novas vítimas. O pelotão especial construiu a cerca, isolando a cidade. E segundo estudos do técnico da NASA, a radiação mantém as criaturas dentro do local demarcado. Radiação gama, ele adicionou. Estamos planejando construir armas radioativas. Essas que você viu com os soldados já têm munição especial, mas não sabemos se é suficiente. É melhor que você não precise vir até Helltown, mas caso venha, jamais ande por aqui, sem prevenção. O brigadeiro bateu na arma que levava no coldre. Incrédulo, Douglas não dizia nada. William, nós somos amigos. Eu preciso de alguém de confiança. Não lhe pediria se não fosse de suma importância. Não se preocupe, Thomas. Eu não tenho nenhum lugar melhor para ir. Me diga quantos eles são e como é a aparência. Você vai ver. Assim como a nave, eu preciso que veja. Se eu contar, é possível que você não acredite. Quase chegando ao posto, o brigadeiro relatou que as criaturas não saíam na luz solar e que a NASA acredita ser o Sol o responsável pela queda da nave. Pode ser que eles não sejam acostumados à claridade. Pode até ser que não tenha sol no planeta de onde vier. Ao anoitecer daquele dia, William, Thomas e o técnico da NASA sentaram-se frente aos televisores. A imagem era ruim. Filmava Helltown, a mata, as casas abandonadas, a igreja. Não demorou até que as criaturas começassem a sair do interior das residências. Rastejavam como lagartos. As imagens eram em preto e branco, mas Douglas pôde ver que os seres brilhavam. Sob a luz do luar, eles levantavam-se e pareciam ter mais de 3 metros. Tinham várias patas, como se fossem braços esparramados ao lado dos corpos altos. Não tinham pescoços. As cabeças pareciam uma reles continuação do corpo. E eram mais de 50. Em instantes começaram a correr desesperados. E os sons que fizeram foram ouvidos do posto avançado, longe dali. Jogavam-se contra as cercas, caíam, levantavam-se e tentavam novamente. O técnico da NASA enxugou o suor da testa. Brigadeiro, ele disse, nem pensar. Eu não vou trazer presos para cá, ou mesmo animais para servirem de alimento a essas criaturas. Essa ideia é um absurdo. Então, eu peço que o senhor apresse o processo de confecção das armas, senhor. Não estamos seguros aqui. E ninguém nesse país estará. O que está acontecendo com elas? Perguntou Douglas.
Não se alimentam desde que o último grupo de adolescentes foi devorado. Não sei o que comem em seu planeta, mas chegando aqui, alimentaram-se de tudo que se movia na floresta. Não há registro de um pássaro sequer, por milhas e milhas. Pelo menos temos que nos preocupar somente com as noites, reforçou o brigadeiro. Errado, respondeu o técnico da NASA. Elas não saem na luz solar. A previsão é de 15 dias extremamente nublados pela frente. Vamos torcer para que estes dias mais escuros não sejam um convite para elas virem para a rua. Douglas arregalou os olhos. Já não tinha mais dúvida do que acontecia em Helltown. A dúvida agora era saber até quando aquilo aconteceria. Somente lá. Obrigada por assistirem esse vídeo. Eu peço que vocês compartilhem com amigos, com pessoas que gostam de coisas assustadoras, trevosas, assim como nós. Agradeço a companhia de vocês e já convido para uma próxima história nos próximos dias. Até logo, o terror nunca acaba.